Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa entrevista hoje com uma convidada muito especial que eu vou apresentar daqui a pouco. Ela faz parte de um gigantesco grupo educacional e representa a empresa como encarregada de dados e gerente de proteção de dados e de processos do Grupo Tiradentes. Então, daqui a pouquinho eu chamo a Susan Kelly, mas antes disso eu quero dizer e agradecer a você que está assistindo essa iniciativa do Cadê Meu Dado? Cadê Meu Dado, que é essa startup, essa plataforma que visa educar e transmitir notícias, informação, também conhecimento acerca de proteção de dados no Brasil. E a gente está fazendo essas entrevistas para comemorar o mês do aniversário da Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, ela completou 5 anos nesse mês, e no dia, especialmente no dia 14, e a gente está lançando essas entrevistas posteriormente. A gente não queria fazer nada muito voltado para a área propriamente dita intelectual, a doutrina, sabe, com professores. A gente quis trazer pessoas do campo, pessoas da prática, executivos, pessoas que estão nas empresas, que representam as empresas. A gente quis trazer esse diferencial para que você que esteja nos assistindo seja um profissional da área, ou seja um curioso, seja um titular de dados, que é o próprio cidadão, né? Cada um de nós que tem essa responsabilidade pelos próprios dados. E então quero que você conheça um pouco mais a fundo como que são esses processos dentro de uma empresa, mas de um ponto de vista super prático, super didático, e o que que a empresa, o que que as empresas então estão fazendo, as grandes empresas especialmente, estão fazendo para se submeter à legislação, às boas práticas, aos termos de compliance, né, a todo aquele arcabouço legislativo e também específico de segurança da informação, o que que eles estão fazendo para tornar o ambiente de dados e a coleta de dados e a utilização dos dados mais seguro, cada dia mais seguro. A gente sabe que o Brasil é um país alvo de incidentes cibernéticos. No Cadê Meu Dado você consegue visualizar as empresas que vazaram os dados de vocês, né, através da consulta ali. Você pode colocar o seu e-mail e consultar. Você também pode fazer um elogio a uma empresa como a qual a Susan representa, ou tantas outras que de fato se preocupam com a proteção de dados, assim como também pode fazer uma reclamação àquelas empresas que vocês notam que ainda não, mesmo 5 anos depois, ainda não se preocuparam com a temática, ainda não se preocupam muito bem para onde vão esses dados, como que acontece o tratamento e toda essa utilização dessas nossas informações, né? Nós, enquanto consumidores da empresa, enquanto usuários, enfim. Então, agora, dito isso, já os convidando, né, depois dessa entrevista, acessar o site, utilizar o site, fazer seu cadastro lá. Não se preocupe que a gente não armazena os dados, está tudo nos conformes, é só você ler o site direitinho. Mas, bom, dito isso, eu vou chamar a Susan Kelly aqui e vou fazer uma breve apresentação do mini currículo dela, tá? O mini que não é tão mini assim, tá bom? Bom, Susan, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Quero agradecer antes do mini currículo, né? Claro. Agradecer o convite, a oportunidade de poder contribuir aqui com o público, né, com a audiência do Cadê Meu Dado, compartilhar um pouquinho as experiências, né? Isso aí, experiências do dia a dia, né? 5 anos ali implementando, passando por desafios, mas também colhendo os frutos, né, da implantação e da segurança que tudo isso traz. Verdade. Então, vou falar um pouquinho do currículo. Ela que já falei, é gerente de proteção de dados e processos do Grupo Tiradentes, participa da coordenação de qualidade do grupo, é analista de processos, auditora interna, gerente de projetos. Ela que foi graduada em administração, com habilitação em marketing, e a partir daí criou e participou de diversas outras especializações, MBA em Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria, possui certificação profissional de Compliance e Anticorrupção, possui também aquela certificação EXIM, do Essentials da LGPD, Scrum, CISO da Universidade de Múrcia, na Espanha, e Lean Six Sigma Black Belt, também uma certificação muito conhecida aí entre nós especialistas. Possui cursos de formação de gestão de processos,
Business Process Management, curso de formação de analista de processos, auditora interna das ISOs, que são especificações e regulamentos super importantes também para a LGPD, porque agregam, ainda que não seja uma exigência da própria lei, mas eles agregam totalmente no ponto de vista de segurança da informação. Tá saindo, tá no forno, né? Que estava em consulta pública, a ISO de auditoria em privacidade de dados, assim, tá saindo aí. Exato, e quando sair, a gente vai ter essa especialização também, vamos correr atrás dela, né? Certeza. É isso aí. Então, um rol de especializações na área, nota-se que é uma profissional bastante técnica e bastante analítica também, né, Susan? Esse seu papel de estar analisando, de implementando processos, alterando procedimentos e gerindo também a equipe nesse caminho, né, de implantação. E só para fechar aqui, membro de um grupo de trabalho. Esse perfil. Membro de um grupo, só fechar aqui, Suza, membro do grupo de trabalho, né, da Meta Red Brasil, Cibersegurança, tem prêmios no Global Legal Hackathon e está diretamente envolvida com assuntos da área de tecnologia e direito, e proteção de dados e privacidade. Então, um profissional bastante capacitado aí para nós ouvirmos e aprendermos juntos. Né, Susan? Você estava falando da característica do profissional? Pouco, que eu acho que ele precisa ser um cara múltiplo, né? Uma pessoa múltipla, tem que ser curioso um pouco, porque a LGPD é muito complexa. Né? Ela não é só o jurídico, né? Não é porque se trata de uma lei que eu só vou abordar os aspectos jurídicos, né? Que trata. Não é só SI, né? Não é só governança ou só processo, é um combinado de tudo. E eu acho que é um dos motivos que torna-se a lei bastante complexa na sua implementação, na sua plenitude, né, vamos dizer assim. Mas aí é um desafio, e é um desafio legal, né? É um belo de um desafio, e é isso que você falou, né? Ou um conjunto de profissionais que trabalhem juntos em prol de uma alteração de procedimentos da empresa, ou de criação de procedimentos, né? Ou então um indivíduo um pouco mais completo, né? Como você que tem várias especializações, esse tipo de coisa ajuda bastante. Mas então, sabendo disso, eu quero que você fale um pouquinho, né, nesse mês de comemoração da LGPD, sobre a importância dessa lei aqui no Brasil. Você já falou da complexidade dela, o que eu concordo plenamente. Sobretudo, é uma lei geral, da qual ainda saem vários braços, várias interpretações, né? Essa própria ISO de privacidade que ainda está por vir e tantas outras coisas que a Agência Nacional de Proteção de Dados está nos alimentando de informação. Então, dito isso, o que você nos conta das suas percepções de importância da LGPD aqui no Brasil? Vamos te ouvir agora. Vamos lá, né? Eu acho que a LGPD, ela traz, assim, na verdade ela coloca o Brasil em um patamar internacional, né? No quesito proteção de dados, né? Já que esse movimento ele já vinha acontecendo em outros países, principalmente na Europa. Então, a partir do momento que ela é implementada no Brasil, isso já mostra que a gente entra no circuito, né? E eu acho que isso é muito bom, até porque a gente tem muitas, eu vou tratar como deficiências, vamos dizer, do nosso sistema como um todo, e eu vou falar sistema político, sistema educacional, sistema de acesso, questões de oportunidades, questões de regulação, internet, são muitos vieses, né? É muita complexidade junta, e dentro de todo esse arcabouço, os dados estão envolvidos, os dados são a base de tudo. Então, eu entendo que a lei ela meio que vem para dar uma organizada nisso, pelo menos para que essas estruturas elas parem e pensem, né, em como executar seus processos, prestar seus serviços, enfim. Mas também, de certa forma, ela vem para minimizar um pouco todas essas fragilidades que eu acabei de falar, né? Então, e isso perpassa também por um processo de aculturamento, de entendimento do povo sobre seus direitos.
né? E aí a gente está falando de algo muito complexo, algo que a gente precisa fomentar, algo que a gente precisa estar trabalhando, né, com uma linguagem adequada para cada público, para que o público entenda que ele é o dono do dado, entendeu? Então, esse movimento todo que a gente está fazendo, ele ainda não chegou na minha cabeça, assim, no meu entendimento, a tocar aquele titular mais simples, aquele titular que ainda não é a classe técnica, tá? Então, a partir do momento que a gente conseguir atingir, né, o povo, dar a ele o entendimento do direito que é a proteção de dados dele, isso vai agilizar e fazer com que todas essas estruturas também maturem um pouco ou agilizem ou corram atrás, né, das suas adequações, das suas, né, ou seja, né, de trabalhar o compliance de forma um pouco mais rápida com relação à proteção de dados. Mas eu acho que são 5 anos importantes, é um marco, né, a gente conseguiu várias conquistas aí, a gente tem já uma agência que está atuando, que está, né, deliberando, e eu acho isso muito interessante, porque a partir do momento que ela vem com essa atuação forte, eu acho que o comprometimento ele aumenta, enfim, meio que, opa, tá valendo agora o jogo, né? Começou, mas eu acho que a lei ela contribui com todos esses vieses, né? De estar colocando o Brasil no patamar internacional, da gente melhorar um pouco, né? Trazer por conta dessas fragilidades um pouco mais de controle, né? E afinal de contas entender que proteger os dados nada mais é do que proteger as pessoas, né? Então eu acho que a gente está num caminho muito interessante e acho que a gente tem grandes avanços, né? Em debates, em interpretações, mas eu acho que cada entidade precisa fazer bem o seu papel, né? A autoridade fazendo a sua regulação sem demora, né? Da gente conseguir que os profissionais aqui, né, os técnicos, promovam esses debates, envolvam as pessoas e cada vez mais ampliem, né, o público, né, para o entendimento do tema e para que as organizações realmente entendam da necessidade de implementar, né, seus processos, seus programas de privacidade. Fato, Suza. E o jogo, você falou que o jogo começou, né, aqui com a autoridade nacional começou, inclusive, a aplicar multas, né? Isso já aconteceu e foi uma única empresa, mas que já chamou muito a atenção do mercado, pelo menos, das pessoas técnicas, pouco ainda desse titular, que, por sinal, Cadê Meu Dado? Ele tem esse objetivo de conscientizar também, isso é muito importante. E como o brasileiro adora se comparar com o americano, eu vou trazer um exemplo, que já que você falou de internacionalização, né, muito bem colocado, o LGPD ela foi estudada, pelo menos na IAPP, eu tenho uma certificação internacional, que é uma das maiores, se não a maior, a Associação de Profissionais de Privacidade. Então, lá, em eventos da IAPP, a LGPD foi estudada como um bom exemplo, porque é uma legislação que conseguiu unificar o país inteiro, e isso os Estados Unidos ainda não conseguiu. Muito por sua independência estatal, né? Cada estado tem uma regulação, etc. Muito por isso também, mas eles pensam em trazer uma legislação que unifique. E isso seria muito bom para eles também. Então, assim, maravilhoso, né? Todos os seus apontamentos, Susan. E agora, sabendo, assim, quero saber como que é, vamos para um aspecto bem prático, né? Como que é ser essa gestora e representante de um maior grupo educacional Norte e Nordeste? Acho que vocês estão com quantos alunos? Não sei se você tem esse número de cabeça, mas eu sei que é uma entidade gigantesca, são muitas pessoas que têm um certo esclarecimento, né, para não dizer bastante, porque afinal de contas estão estudando na universidade. Então, assim, são titulares de dados que como a gente colocou aqui, de certo modo, tem mais esse conhecimento, esse cuidado com os próprios dados, inclusive, né? Então, certamente mais questionadores, né? Então, imagino que seja um público que entre em contato com o canal de comunicação da empresa. Fala um pouquinho disso e aproveita e fala um pouquinho dos principais desafios. Antes de falar da parte boa, você coloca a parte um pouco mais complexa da gente ouvir. Vamos ver se eu consigo responder todas as perguntas, né? Mas primeiro, assim,
para tornar assim mais público, né, com relação ao nosso grupo, a gente é um grupo que nasceu em Sergipe, em Aracaju, a gente tem unidades, né, em outros estados aqui do Nordeste, Pernambuco, né, fortalecendo aí a linha do ramo da saúde, com cursos de medicina, e temos mais de 30 polos EAD, então a gente está em cada pontinho do Nordeste, aí o Grupo Tiradentes deixa a sua marca, faz o seu trabalho. Eu vou ficar te devendo o número exato de alunos, porque também a gente está num momento de captação e fechamento ainda, mas assim, gira em torno num número muito preciso de 30 mil alunos, quando a gente junta todas as modalidades e todos os estados, enfim. Mas, assim, o desafio de ser uma encarregada de proteção de dados do grupo é enorme. E acredito que isso seja, né, para qualquer profissional. Primeiro porque a gente trabalha com um volume de dados, né, interessante. A gente trabalha com muitos dados. Lógico, eu vou dizer assim, né, eu vou confidencializar assim, como nós somos muito regulados, aí eu vou falar o lado bom de ser muito regulado, né, na educação, a gente consegue trabalhar melhor aí as bases legais e ter menos trabalho de adequação para algumas bases legais. Mas, enfim, o desafio é muito grande, né? Um pouco Desafio... parecido, só um parênteses, um pouco Sim, parecido com a área bancária, né, também, com o setor financeiro, né, de certa sim, medida, né. isso mesmo. É, E, interessante. E até a área com de saúde, certeza. né, um Porque, pouco também. inclusive, isso porque como a gente tem, por ser universidade, a gente tem também as nossas estruturas de extensão, né? As nossas clínicas, os nossos atendimentos, acaba que a gente tem vários modelos de negócio dentro da universidade. Então, cada estrutura dessa meio que funciona para a LGPD, a gente tratou como um negócio. Então, quando a gente foi trabalhar clínica odontológica, clínica de fisioterapia, a gente estava tratando como um negócio. Porque ela funciona como um negócio, porque ela atende também a comunidade. Está ali para a formação, né, do nosso formação acadêmica, mas ela também faz a sua contribuição para a sociedade. Então, a gente precisou fazer também esse processo de adequação. Então, assim, é um trabalho que não acabou, é um trabalho que continua, né? E aí, respondendo à pergunta dos desafios, para mim, né, o principal desafio, até por conta do momento, foi a Covid. Porque quando a lei entrou em vigor, a gente estava em plena pandemia. E aí a gente precisou, por mais que a gente já tivesse, eu já era de PO, tá? Eu já tinha sido nomeada. Por mais que a gente já tivesse o mínimo de estrutura de investimento na área, começar do zero em estrutura de pandemia foi muito complicado, porque a gente precisou, né, mudar todo a metodologia para tudo. Então, a gente, né, acostumada com a presencialidade, acostumada a resolver as questões, né, ali tete a tete, a gente, né, precisou ter que fazer adequação e diminuir o ritmo de trabalho. Não que a gente não tivesse trabalhado né, num ritmo bacana, acelerado, não. Mas a gente precisava, por estar no processo online, ter que cadenciar um pouco mais as iniciativas, porque eram muitas coisas ao mesmo tempo. E as estruturas, e a gente, né, lógico, tinha que primar pelo fornecimento principal do serviço. Mas a gente conseguiu encontrar assim, alternativas muito interessantes. E, assim, o principal para mim foi Covid, né, lógico. Mas quando a gente vai e adentra, né, na execução do projeto, quando a gente começa a trabalhar o processo, né, e aí a gente percebe que a cultura de dado ela não existia. E aí a gente precisou ter que fazer toda a remodelagem de um processo, incluindo uma cultura de segurança e privacidade que ela inexistia, ela foi e ainda é muito difícil, porque somos uma empresa grande e a gente também tem um turnover relativamente alto, então a gente precisa estar fazendo isso o tempo inteiro, porque pessoas vêm, pessoas vai, o processo continua e a gente precisa que ele siga. Esse é um desafio, né, essa manutenção do que a gente definiu, do que a gente capacitou e ter que recapacitar e ter que
né, conversar e recomeçar, às vezes, isso a gente está percebendo nessa fase nossa, né, que a gente teve várias fases, né, várias ondas aqui na empresa, o projeto, a implementação, a execução, aí a gente tem agora uma fase de rever tudo que a gente fez novamente, para ver se a gente consegue manter a qualidade, mudar ou melhorar, ou auditar, né? Depende do objetivo. Então, também isso é um baita de um, que é a manutenção, né? O desafio da manutenção de tudo aquilo que a gente criou. Então, eu acho que isso são desafios, assim, e isso vai dando corpo, né, ao programa, né? Quando a gente começa a perceber e aí, essa semana, inclusive, teve muitas discussões com relação às responsabilidades e atribuições, né, do DPO, que saiu lá no CBO, as atribuições e tal, e eu mesmo, quando eu leio aquilo ali, eu vejo aquilo não é nem 1% do que eu faço. Né? Então, quando a gente tem um pouco mais de estrada com relação à implementação do programa, a gente percebe que falta muita coisa no que é o descritivo ali. Então, isso também é um desafio, né? Fazer com que as coisas realmente reflitam a realidade, né? Em aspectos de atribuições e responsabilidades, em aspectos salariais. Antigamente, eu digo antigamente, né? Há 5 anos atrás, como que vamos dar um salário de DPO? Ninguém sabe nem o que era um DPO encarregado de proteção de dados, onde eu vou buscar referência, quanto que eu vou pagar. Então, assim, tudo isso a gente foi aprendendo, né? E assim para os analistas e assim para toda uma estrutura de privacidade. Então, esses são desafios que eu acho que todas as empresas passam e com a gente não foi e não está sendo diferente. E são desafios, assim, que fazem parte de uma realidade, né? Aquilo que você falou da manutenção me chama muita atenção, porque não é só implantar e achar que tá ok. Aqueles processos precisam ser revisados, né? Ainda que periodicamente, não sei, pode ser anualmente, pode ser semestralmente, né? Mas que precisa ser revisado, precisa, por ser viva a matéria, né? Então, acho que esse é um ponto Isso. bem, E bem assim como importante a da gente prática. adotou o processo como pilar fundamental da implementação, se você para e analisa se toda a organização ela evolui, né, em seus Aham, processos, ela amadurece. Então, quando a partir desse contexto, você já observa que assim o processo de readequação e modificação e é contínuo. Então, assim, lá atrás eu conheci das tecnologias, sistemas, hoje já são outros, é outro trabalho de readequação, porque são outras ferramentas. Então, a partir do momento que os processos evoluem, a necessidade da evolução da implementação da privacidade, ela também, né, ela precisa seguir. Então, assim, hoje a gente tem, assim, situações bem interessantes com relação, por conta dessa evolução dos processos, né? E assim, você comentou de cultura, né? Eu gosto muito desse tema, que faz parte da educação, do valor ali da própria empresa. Você falou que não, na empresa, né, no grupo, não tinha tanto essa cultura de proteção de dados no começo. 5 anos atrás, em plena pandemia, enfrentando todo esse desafio, que a pandemia já foi por si só um grande desafio para todos, né? Imagina. Daí, assim, hoje você enxerga, e aí já puxo a próxima questão, que eu ia te levantar aqui hoje. Hoje você já enxerga que o grupo tem essa cultura, já está melhor estabelecida, mais maduro, e o que mais de positivo as transformações trouxeram, né? Os processos e as novidades que vocês fizeram em termos do programa de privacidade trouxeram para a prática do dia a dia ali da empresa. A cultura realmente ela é um ponto sensível, né? Porque eu vejo o desafio, né? É mais um desafio que eu deveria ter respondido antes, mas vejo o desafio da gente ter que implementar nos nossos processos e na nossa cultura um tema que não era aderente a todos. Então, primeiro, né, um impacto grande. Como que eu vou trabalhar este tema com diversos profissionais,
né, para diversos processos. Qual o tom? Que tipo de abordagem? Então, assim, tudo isso a gente pensou, tudo isso a gente testou, né? Porque para conversar com a equipe acadêmica, eu tinha que ter uma metodologia, eu tinha que ter uma abordagem. Para conversar com o pessoal do financeiro, eu tinha que ter um tom, uma abordagem. Com as lideranças, com a operação. Então, assim, eram diversos momentos, desde conversas, desde palestras, desde... A gente criou uma certificação própria nossa, né? A gente tem um modelo, um programa um framework de privacidade, com pilares, e aí o que a gente fez, né, para tentar fortalecer isso? Vamos criar uma formação, né, interna no nosso programa de privacidade. E aí a gente trabalhou por uns 3 meses, assim, um processo de formação, tudo isso durante a pandemia, né? Um processo de formação com vários temas, com uma linguagem mais suave, agregando, fazendo uma curadoria de vídeos, de podcasts, de uma série de materiais. E tudo isso eu criei em Classroom, que todos os colaboradores têm acesso aqui. E aí a gente começou a fazer isso foi ganhando adesão, engajamento. No final, eu tinha mais de 100 pessoas participando dessa formação. E no final, para adquirir, né, o certificado, a prova era: identifique uma fragilidade de privacidade em sua área, no seu processo, e apresente uma sugestão. Só que tudo isso era em formato de pitch. Ele tinha 3 minutos para fazer isso, gravava o vídeo dele, recebi vários pitches, eu adorava receber os pitches. Então, assim, a gente precisa ter muita criatividade. Você, empresa que está assistindo, aprende com a Suza. Olha que bacana que ela fez. Sensacional. Você mesma era professora, Suza? Eu era professora de alguns temas, mas, lógico, eu trazia consultores, eu trazia colaboradores que estão à frente, né? Estavam à frente de processos sensíveis, com forte impacto aí na privacidade. Então, tinha a pessoa a advogada de contratos, eu tinha um pessoal de TI para falar sobre phishing, eu trazia o consultor. Então, foi um grupo de pessoas, assim, foi muito bacana. A gente conseguiu abordar vários temas. A partir desse processo, desse curso, a gente conseguiu efetivamente perceber a mudança de cultura, porque a gente conseguiu envolver muita gente. E aí a gente já via isso nos processos, nas solicitações que chegavam, nas dúvidas, nos pareceres. Então, assim, o movimento, ele começou devagar, porque a gente tinha a limitação da pandemia, mas quando ele realmente começou, foi muito interessante, está sendo muito interessante. Então, a gente precisa ter... E aí a gente mantém isso como com o nosso programa de treinamento, engajamento, que a gente tem um planejamento anual, com ações de comunicação, ações de palestras mensais, para a gente poder estar sempre ali de perto. Então, a gente tem que trazer, tem que ter criatividade, tem que estar aberto e flexível às sugestões. Enfim, então, esse movimento nos ajuda e nos dá elementos para melhorar outros processos, né? Input para a gente melhorar outros processos do nosso programa, né, de privacidade. Então, e um desses processos, né, que a gente tinha muita fragilidade quando a gente começou, era o próprio processo de SI, né? Até então, a gente tinha uma pessoa na área de TI contribuindo com SI isoladamente, sozinho, sabe, aquele coitado com a bandeira isolada, sem muita força, sem as pessoas entenderem o que realmente ele estava fazendo, enfim. E ano passado a gente conseguiu demonstrar para a instituição a fragilidade, como a fragilidade da área de segurança da informação impactava no nível de maturidade da LGPD, né, da instituição. Que a gente tem esse indicador, que a gente acompanha o compliance regulatório nosso, e aí, a partir daí, a gente conseguiu desenrolar um projeto no ano passado e começar aos poucos a estruturar melhor, né, nossa área de segurança da informação. E hoje a gente já tem
alguns passos, né, discussão, avanços, processo de incidentes que a gente já implementou, enfim, a gente tem um CISO que já tinha, então a gente não tinha essa posição de CISO na instituição, então a gente conseguiu, assim, para a parte de segurança de informação, uns avanços interessantes, estamos no começo, mas, assim, a gente saiu do zero para uma estrutura nova, processos novos, controles novos, entendeu? Então, é como se a gente empurrasse outras coisas, né? A gente vai tentando mostrar como que a gente está interligado, né? E dar força, e colaborar, e trabalhar junto. É assim que a gente vai trabalhando. Olha, é muita coisa, muita mudança, né? E assim, tô encantada com o exemplo que você colocou e, claro, a questão da criatividade. Acho que é sobre isso mesmo, todos nós temos que tê-la. Agora, eu fiquei curiosa, você comentou do setor de compliance. Então, a proteção de dados, esse programa, esse framework de privacidade, ele veio para ser parte do setor de compliance e ética, né? E governança, por exemplo. Como que ficou esse guarda-chuva? Compliance aqui no topo e depois Na, as ver... outras nuances, como que ficou? Na verdade, a gente tem a área de compliance, né, que trabalha ali no jurídico, na nossa VP jurídica, e a nossa gerência, ela atua diretamente ligada à presidência do grupo. O pessoal pergunta muito sobre a questão da relação com compliance, por se tratar de lei, regulação, enfim, conformidade, mas eu implementei aqui o programa de compliance, iniciei essa movimentação também do compliance aqui em 2018, e a partir daí foi que eu fui convidada para assumir a gerência de proteção de dados. E como eu participei da implantação do compliance e da proteção de dados, eu sei exatamente que eles têm coisas muito, assim, muitas coisas para fazer e eles não precisam estar interligados. Eles se complementam, mas eles não são, nós não somos dependentes, vamos dizer assim. Não estou nem falando de uma questão hierárquica, mas uma questão realmente de rotina processual. Então, se a gente tem um programa de compliance bem implementado, seus pilares bem estruturados, o programa de compliance ele tem que tocar muita coisa que não vai ser a privacidade de dados. Porque a privacidade de dados é um framework, eu acho que até maior que o do compliance, em termos de gestão de processo, de políticas, de controles que precisa implementar. Temos muitas, somos aderentes, podemos trabalhar juntos, por exemplo, num processo de gestão de risco, a gente pode estar trabalhando junto, aqui a gente está fazendo isso, né? Mas a gente tem as nossas políticas, os nossos processos muito bem definidos, tá? Mas, assim, hoje o modelo está separado. Se fosse junto, também não teria problema. A gente só ia ter uma área um pouco mais robusta. Mas eu costumo dizer que com compliance, todo mundo trabalha aqui. Todo mundo aqui trabalha com compliance. Então, não todo mundo precisa trabalhar junto, né? Em resumo. Né? Mas aqui a gente tem muito bem, assim, definido, eu acho assim que quando a gente tem os frameworks bem divulgados, bem estruturados, os processos definidos, fica muito fácil da gente, né, chegar aqui e falar, olha, aqui funciona assim, separado e tal. Mas tem muitos modelos onde eu percebo que a área de privacidade está contida na área de compliance. Aí é uma definição muito mais de estrutura organizacional do que de, né, se tem aderência ou não tem. Ter aderência tem, assim como eu falei, todo mundo aqui trabalha fortemente para atender compliance. Né? Somos muito regulados, então isso é uma base. Mas a gente não tem atrito, pelo contrário, a gente tem muita sinergia. Seria uma espécie de escolha mesmo, né? Deliberação da própria empresa, do que melhor Isso. seria adequado para colocar em prática o que precisa ser feito. É mais ou menos Porque isso, como né? a Não é? gente. Você. Vamos parar para pensar assim. Eu trabalho num grupo grande. Com várias. A gente precisa atender todos os estados. É muita coisa. Veja, a quantidade de mapeamento ela é muito grande.
a quantidade de solicitações de titular de dado é muito grande. Só o processo de atendimento de titular de dado nosso aqui, ele já seria suficiente para, tipo assim, não, minha responsabilidade, eu só vou fazer isso. Então, tu imagina misturar isso com atribuições relacionadas ao Código de Conduta, Comitê de Ética, a parte de due diligence, são processos que, apesar de ter essência no compliance, eles são muito diferentes na sua execução. E a gente está falando de volumetria, porque somos unidades, né, corporativas e a gente tem muito volume de trabalho. Agora, quando você está numa estrutura que é menor, vou dar um exemplo, é um escritório de advocacia pequeno, né, falando um termo um porte médio para pequeno, você pode juntar tudo dentro de uma área só, de conformidade, de compliance. Então, acho que, nesse caso, o tamanho do grupo, da instituição, ele vai muito pesar aí nessa escolha, né, nessa definição. Faz total sentido, assim. Eu acredito que a prática é bem isso, é você analisar o que é que caberia dentro da sua organização. E aí você comentou, Susan, que vocês estão um pouco mais recente aí, já nomearam o CISO, né? Acho que foi uma das alterações, né? Que antes vocês não possuíam e agora vocês possuem. E como que ficou essa relação de segurança da informação dentro desse contexto do programa de privacidade? Era um pilar ali que você chegou para contribuir de maneira a entender os gaps que seriam, gaps seriam as falhas, né, os eventuais riscos, e ali você entender o que se poderia melhorar. Como é que foi essa relação? Assim, dá uma geral para a gente já está caminhando para o final, então vamos aproveitar, hein? A relação é ótima, a gente inclusive trabalha junto, né? O projeto de implementação é todo junto. Então, a gente conseguiu implementar modelos, né? E a gente ajuda tanto na parte de processo, né? Ajudando na estruturação do processo, quanto na questão de adequação mesmo à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente trabalha muito junto, a gente constrói os processos juntos. Então, no nosso framework, o pilar de incidente, controle dos dados, ele é da área de SI, né? Mas o framework é um só e nós trabalhamos juntos, entendeu? Então, assim, eu acho muito interessante. Então, recentemente eu fiz essa certificação em formação de CISO, porque também eu disse, olha, eu preciso entender um pouco mais dos aspectos técnicos. A gente começou, vamos fazer a política de backup, vamos fazer a política de gestão de log, a política de acesso. Eu me senti incomodada, eu disse, eu não vou ficar na minha zona de conforto, porque eu não seria obrigada a entender de aspectos técnicos, mas eu fui estudar. E, assim, me complementou muito, né, com relação às minhas contribuições para a empresa, né? Então, e aí, assim, a gente trabalha muito junto. Então, para mim é bom, porque eu consigo pôr em prática o que eu vi na minha formação, né, e a gente consegue mais agilidade nessas entregas, né? Exatamente. É uma equipe que compreende a linguagem do outro, né? Isso para mim Isso. de fato, diria que uma meta ali, né? Nem todas as empresas começam assim, não precisam começar, mas precisam ter isso como meta, ainda que com tempo de capacitação, enfim. Eu ia citar Sim, essas sim. políticas que você citou, porque de fato elas são trabalhosas, né? Elas são robustas, mas eu Uhum. aproveito e trago uma dica aqui. No site do Gov.com, ele tem modelos de políticas e guias de infraestrutura na área de segurança da informação que são muito boas para aquelas empresas pequeno, médio, que estão Uhum. buscando, né, melhorar e precisam de um modelo, porque só na leitura dos guias, especialmente, e depois partindo para a leitura dos modelos, você entende quais são as boas práticas. E sabendo disso, você já consegue fazer alguns ajustes dentro da sua operação. Ideal, claro, que tenha assim, um líder, né, preferencialmente um DPO, mas se não houver, até porque a gente sabe que em alguns portes de empresas, né, de pequenos, nem precisam, nem tem essa obrigatoriedade, né, de ter um encarregado, mas é sempre bom ter alguma liderança nesse sentido. Acho que complementa e faz com que crie-se de fato uma cultura, né, torna-se o ambiente mais propício
para a implantação dessas mudanças que a lei tanto pede, né, para as organizações e que afeta todos. Você falou sobre os modelos, né, do Gov, e é muito interessante, é um ponto de partida mesmo. E a empresa ela precisa encontrar qual é o melhor framework para a estrutura dela, para o negócio dela. E a gente, né, nesse projeto aí da implantação com a área de segurança, a gente já vinha aí né, trabalhando, mas não estava avançando muito, mas a gente definiu que a gente ia utilizar o SysControl como uma referência, né, para os nossos processos, para os nossos controles. Então, o pessoal está fazendo um trabalho muito interessante, fazendo o acompanhamento em percentual de implementação de cada, né, item lá, enfim, está sendo muito interessante, porque aí a gente consegue materializar, sim, o esforço da SI, tá? Então, a partir do momento que a instituição, ela escolhe, né, qual é a referência que ela vai seguir, né, mesmo, o começo é ótimo, tá? Que tem essa referência, mesmo que depois ela crie, vamos dizer assim, o combo de referências dela ou crie a própria referência dela. Mas é muito importante começar, né, tendo como referência esses frameworks assim estruturados, assim, ajudar muito, muito. Porque Exatamente. a orientação, o caminho já está ali, já está posto, já é só a gente trilhar, né? Exato, a própria Autoridade Nacional liberou até checklist de segurança da informação, esse checklist Sim. é bem simplificado também, ele é super maravilhoso como É o um ponto de basiquinho, partida. Exato, basiquinho, ponto de partida, mas que feito um básico bem feito, né, toda a base está montada ali, né? Mas assim, perfeito. E Susan, me conte, deixa uma mensagem então final agora, né, para todos que estão nos assistindo, sejam titulares de dados, né, pessoas que estão colaborando com o site do Cadê Meu Dado e com o nosso grande mote, o grande movimento que a gente quer criar aqui de pessoas mais conscientes da importância que o seu próprio dado possui e que façam com que as empresas, né, também se conscientizem, empurrem um pouquinho ali as empresas e digam, olha, eu só vou me relacionar com vocês se vocês cuidarem bem da minha informação, que ela é preciosa. Então, você fala com eles, você também fala com profissionais técnicos que também visitam o nosso site, a gente alimenta com artigos. Então, você fala com o público assim geral. Então, manda uma mensagem para todos ali com relação ao tema, uma mensagem final. E aproveito já para agradecer sua participação, com insights muito enriquecedores, né, e ideias muito bacanas das quais você implantou, desafios também que valem de exemplo, né? E se quiser deixar um recadinho também para o pessoal de instituição de ensino, vai ser bacana. Se quiser, você fraciona. Não, primeiro, assim, a mensagem que eu deixo, assim, com relação à parte do, né, público em geral, porque, assim, todo mundo tem o seu papel dentro do contexto da privacidade, né? Eu vou falar de outra faceta minha, eu também sou empreendedora, então eu tenho um negócio. Então, eu tenho uma consultoria de gestão e eu tenho um espaço co. Quando eu me coloco, quando eu estou nesse contexto, eu sou empresária, né? Então, eu preciso fazer o trabalho de adequação da minha empresa, porque eu vou minimizar riscos. Então, se falar em risco, nenhum empresário, nenhum empreendedor quer correr risco, né? Então, dependendo desse contexto, aí quando eu estou aqui no Grupo Tiradentes, eu estou como DPO, estou como encarregada, eu tenho aquela preocupação do compliance, da conformidade, do risco para a empresa, dos riscos financeiros, riscos jurídicos, enfim. Então, eu acho que a gente precisa ter em mente que trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai minimizar riscos para a gente. Tá? Riscos, eu na minha posição, eu enquanto CPF, né? Qual é a minha conduta? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Né? O que eu acesso, o que eu não acesso? Vamos deixar aquela curiosidade de apertar aquele link, né? Vamos esquecer isso, vamos, né? Vamos passar à frente, não vamos abrir esses e-mails que não dizem nada. Enfim, em cada momento, em cada posição da nossa vida, a gente tem, vamos dizer assim,
responsabilidade com relação à proteção de dados e à privacidade, enfim. Então, eu acho que quando a gente tiver em cada posição dessa, em cada contexto, a gente tem que fazer o que é certo para minimizar o risco. E a lei, ela traz, e a lei dá para a gente esses instrumentos, tá? A gente já tem aí, depois de 5 anos, muitas referências interessantes, boas práticas, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, parar de ser ranzinza e achar que a implementação e adequação da proteção de dados ela é um custo, né, para a empresa. Na verdade, eu vou dizer que assim, ela não é nem, eu não acho nem que ela é custo, nem que ela é investimento, mas eu acho que ela é necessária, porque ela minimiza riscos. Entendeu? Então, dependendo de cada empresa, vocês sabem os riscos que vocês estão expostos. Dados é mais um. Então, eu acho que ter essa consciência é muito importante. Né? Assim como na educação, né? O importante é o conhecimento, da mesma maneira na área de compliance, auditoria, no programa de privacidade, né? Então, é você conhecer a sua organização, saber onde o calo aperta ali, né? Onde tem os Isso. maiores riscos, e a partir daí tomar decisões, né? Seja de enfim, arcar com esses riscos ou não, corrigi-los, né? E Eventualmente. conhecendo os riscos, a gente entende onde a gente vai investir mais esforços, mais Isso. recursos. Então, antes da Até gente se porque colocar naquela posição é muito caro, não vou fazer isso, eu vou esperar ser denunciado, eu vou esperar acontecer um problema. Não, conheça seus riscos, entenda como que a sua empresa, o movimento da sua organização e a exposição que ela está posta, para que você possa, aos poucos, ir minimizando, né? E investindo e colocando o recurso ali de acordo com esse risco. O que eu acho assim, que é uma displicência é simplesmente você fechar os olhos e cruzar os braços. A gente não pode, é um movimento que não tem volta. Né? Como você falou no início, as multas elas já começaram, elas vão avançar. Pena que a autoridade ela não tem braço suficiente para fazer a fiscalização que ela precisa. Nós somos um país continental, mas ela tem já os meios de trabalhar, né, de fazer isso. E vai chegar um momento que todo mundo vai ter que estar respondendo à autoridade de proteção de dados, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Né? Total, e provavelmente, Susan, em menos a gente está falando já de 5 anos de legislação, o começo é sempre mais difícil, a gente atravessou um tsunami, que foi a pandemia, então provavelmente em menos de 5 anos, bem menos, a gente tenha já uma autoridade mais robusta, com mais Com braços, certeza. que consiga, de fato, fiscalizar ainda com mais intensidade, né? E aí, essa história de vamos esperar alguma coisa acontecer, não, talvez não seja a melhor conduta, já não é desde o início, mas concordando assim 300% contigo. Mas cada um assume o risco, não é mesmo? A gente está falando sobre É isso, verdade. cada um que assuma, cada um com seu Cada um cada assume qual. seu risco. Exatamente. E assim a gente, então, finaliza essa entrevista de hoje, essa entrevista de um mês comemorativo. A gente não vai esperar mais um aniversário para trazer conteúdo. Acompanha a gente no Instagram, tá? @cadê meu dado, site @cademeudado.com.br. A Susan está à disposição também no LinkedIn, então só procurar e dar um oi para ela. E é isso, pessoal. Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui, pela audiência, e até a próxima. Obrigada, Susan. Gratidão. Nada, Foi muito obrigada. bom.